Boa tarde, amigos do canal FCTV. Bom dia, naturalmente, para aqueles que estiverem nos vendo na parte da manhã. Boa noite para aqueles que estiverem nos acessando à noite. Dando sequência na bateria de entrevistas que temos feito nos últimos dias, especialmente nesse momento da pandemia, da Covid-19. Entrevistas importantes, diga-se de passagem. Temos o prazer e a honra de receber hoje em nossos estúdios ele que é representante do Ministério Público, atua na Promotoria Criminal da Comarca de Curvelo, Dr. Sérgio Álvares. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Omar, é um prazer muito grande participar deste momento com vocês aqui. Agradeço a toda a população de Curvelo, que me acolheu muito bem desde a minha chegada, em setembro do ano passado. E eu sou aqui promotor de justiça, assumi em agosto do ano passado, primeiramente na promotoria da infância, civil, defesa do idoso, e posteriormente me removi para a promotoria criminal, onde eu divido com um colega, o Dr. Marcelo Mata Machado. Então somos dois promotores criminais aqui em Curvelo. Então, fico muito agradecido pela oportunidade e espero corresponder à expectativa. O agradecimento é nosso, conforme eu disse inicialmente, estamos honrados com a presença do senhor e vamos aqui abordar alguns assuntos que são de interesse, naturalmente, da opinião pública. Doutor Sérgio, inicialmente, o senhor, como foi a recepção do senhor em Curvelo? O senhor está gostando da cidade? Fala um pouquinho aí dessa chegada, a Curvelo. Bom, eu sou natural de Abaeté. Abaeté é uma cidade aqui perto, de Curvelo, perto de Pompéu, perto de Martim Campos. Eu entrei no Ministério Público em 2011, em março de 2011, inicialmente fui para o norte de Minas, Malacacheta, no caso, Trabalhei lá como promotor de promotoria única, fiquei lá por 2 anos, depois fui para São Gotardo, na região do Vale do Paranaíba, fiquei lá por 6 anos e meio, promotoria única também, e agora, desde agosto do ano passado, estou aqui em Curvelo, assumindo minhas atribuições. Então, estou muito satisfeito. É uma cidade que me lembra muito minha cidade natal, Abaeté, é uma cidade arborizada, com ruas largas, povo caloroso, uma cidade com clima quente, igual a Abaeté também. Então, eu estou muito satisfeito, muito feliz aqui. Muito bem. Doutor Sérgio, vamos então iniciar esse nosso bate-papo, vamos chamar de um bate-papo. Eu gostaria de iniciar abordando um assunto aqui, a princípio meio preocupante, é a questão do número de processos existentes hoje na justiça brasileira. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que temos hoje em andamento cerca de 80 milhões de processos. E previsão do mesmo CNJ aponta que nós podemos chegar ao final de 2020 com 120 milhões de processos. É um número que a princípio assusta. Como que o senhor vê esses números? Bom, Edomar, quando você me noticiou que ia ser tratado do tema de processo, que é um tema assim que não é muito da minha atribuição, é uma questão muito mais de administração de justiça, muito mais afeita ao judiciário, mas eu procurei fazer algumas pesquisas até mesmo para me poder me manifestar. O CNJ ele tem alguns relatórios sobre o andamento da justiça, até mesmo para gerir o trabalho que é feito, a questão de recursos, questão de pessoal, e que eu pude perceber que isso tudo começou a ser feito em 2006 para cá, esses relatórios anuais. Eu pude perceber, pelo menos pelo que os presidentes do CNJ têm falado nesses relatórios, nas considerações finais, é que, de fato, tem havido uma redução no número de processos. Sim. Uma redução do número de processos ainda bem incipiente, mas tem havido. Por quê? Porque o que a gente fala em redução de processo? É quando você consegue julgar mais, baixar mais processos do que eles entram. Então, ou seja, o número de processos que ingressam na justiça, que são criados, tem que ser menor do que os que são julgados e baixados, para você ter uma equação positiva. Sim. Então, pelo que eu estou vendo nos relatórios, nós estamos chegando até o do ano passado, eu verifiquei o 2018 e 2019, que vai passar agora, salvo engano, dia 26 de agosto de 2020. Sim. A perspectiva é que estava havendo um decréscimo, certo? Um decréscimo do número de processos. Sim. E da produtividade dos juízes aumentando também. Então, até uma série histórica, com relação a isso. Que eu penso? A minha preocupação não é o número do processo. Eu acho que a gente não tem que preocupar com o número de processos, e muito menos fazer essa ligação com a população, 200 milhões de habitantes, 220 Sim. milhões de habitantes. A gente tem que preocupar que essas demandas estão sendo atendidas e por que essas pessoas estão, de fato, ingressando no judiciário. Porque o que acontece? A gente não pode, por si só, destruir
uma conquista histórica que foi o amplo acesso à justiça. Na década de 50, 60, quando o judiciário era muito caro, tinha muita Sim. dificuldade para ingressar. Perfeito. Hoje em dia nós temos o quê? Uma facilidade enorme para ingressar com o processo na justiça. Então a questão demandista, litigiosa do brasileiro, ela é cultural. Então por que tem tanta demanda? Porque ainda não temos a cultura da conciliação, da mediação hoje. Então, certo. a minha preocupação não é com o número de processos, a minha preocupação é por que tanta litigância e a gente tem que dar conta de resolver os processos. O desafio hoje não é diminuir o número, mas solucionar os processos que existem. Sobre essa questão da mediação, da conciliação, no caso do Ministério Público de Curvelo, o que tem sido feito, como que tem funcionado, tem atingido os objetivos? Bom, pelos próprios relatórios que eu citei do CNJ, né, sobre essa questão dos relatórios de atuação da justiça, que são feitos anualmente, o que acontece? O brasileiro não tem a cultura da mediação e da conciliação. Infelizmente, isso é cultural mesmo. Então, ele é demandista por natureza, ele é litigante por natureza. Em Curvelo, alguns anos atrás, foi criado o Sejusc, que é o Centro Judicial de Solução de Conflitos de Cidadania. O que significa isso? É trazer para a realidade atual uma nova mentalidade de conciliação, né, de pacificação social, evitando-se o processo. Então, o que acontece? O Sejusc, ele tem duas etapas. Ele pode ser feita, essa conciliação, de duas formas. Sim. Tanto da forma pré-processual, antes de você ingressar com o processo, como também depois que você ingressou com o processo. Essa fase pré-processual, por exemplo, eu tenho um conflito com o vizinho, o sujeito tem, por exemplo, um problema com a investigação de paternidade, uma questão envolvendo divórcio, qualquer questão dessa natureza, ele procura a faculdade, a Cruz Cesana, o núcleo lá, né? Procura e vai ser submetido a apreciação esse caso com a ajuda de alunos, né, supervisionados por professores, onde eles vão tentar solucionar aquela questão de forma amistosa. Sim. Caso não seja possível e seja realmente necessário aquela demanda de você ingressar com algum processo, o processo é iniciado e novamente tem mais uma nova oportunidade, até mesmo porque o Código de Processo Civil obriga atualmente a questão da conciliação, né? Ela é uma etapa obrigatória. Perfeito. Então, novamente é submetida uma nova tentativa de conciliação depois que o processo já iniciou. Então, hoje o que acontece? Nós estamos, esse centro essa criação desses centros, né, de conciliação está sendo uma realidade, estão criados novos comarcas, muitas comarcas do país. Então, perfeito, essa cultura tem melhorado, mas ainda, como eu disse, é muito incipiente. Sim. Entendeu? Então, aqui em Curvelo já tem e já está sendo aplicado isso. Muito bem. O senhor falou aí das facilidades que existem hoje para as questões processuais, né? O judiciário, assim como o Ministério Público, estão mais próximos do cidadão. Sim. Porém, doutor Sérgio, outra questão que, a princípio, assusta, eu gostaria que o senhor esclarecesse, é a facilidade que o cidadão tem hoje para lavrar um boletim de ocorrência. Haja vista que pode ser feito pelas redes sociais. Sim. Alguns dos quais atendendo interesses exclusivos de quem está lavrando. Sim. Né? Esse grande número de boletins que são lavrados hoje, sobretudo pelas delegacias e dos meios virtuais, eles acabam pesando nesse número final dos processos, porque alguns são transformados em inquéritos e outros podem chegar a processos. Bom, isso aí pode haver uma certa perplexidade, mas eu vou esclarecer. Ela é, até certo ponto, ela é apenas, como é que se diz, ela é enganosa. Vou explicar por quê. Qual a finalidade desse boletim de ocorrência virtual? Desafogar os serviços presenciais, certo? E o boletim de ocorrência virtual, ele não pode ser confeccionado em qualquer tipo de hipótese. Perfeito. São casos, normalmente, que não existe uma relevância penal, uma relevância jurídica séria. Vamos dar alguns exemplos. Um acidente de veículo sem vítima, meramente danos materiais. Por exemplo, a pessoa desaparecida, né? Por exemplo, o extravio de documentos. Sim. São questões mais simples, certo? Então, por exemplo, se eu fui roubado, se eu teve um homicídio, isso não cabe. Isso não pode ser feito virtualmente. Então, são questões simples. Entendi. Pequenos danos, coisas bem simples. Mais simples mesmo. Então, por que eu posso afirmar que isso não vai contribuir para um grande número de processos sem desprezíveis, processos sem importância, como se diz, vai engrossar o trabalho da delegacia, vamos dizer assim. Por quê? Porque, primeiramente,
não é permitido anonimato nesse registro. Você tem que colocar seus dados, telefone, endereço. Então, você não pode lavrar de forma anônima. Perfeito. Então, quem provoca uma autoridade policial, uma autoridade pública por procedimento de alguma forma, de forma ilegal, de forma dolosa, né? Quem acusa alguém de forma ilegal, ele responde pelo crime, denunciação caluniosa ou provocação, comunicação falsa de crime. Então, assim, existem algumas barreiras que impedem, desencorajam a esses procedimentos. Outro ponto que eu queria dizer também é o seguinte: toda notícia de crime que chega na delegacia ou mesmo no Ministério Público, para ser deflagrado um procedimento apuratório, um inquérito policial ou um procedimento investigatório, ele tem que ter um mínimo de justa causa. O que eu quero dizer com isso? Se chegar, por exemplo, um amontoado de boletim de ocorrência decorrentes da Polícia Civil ou da Delegacia Virtual para o delegado, não quer dizer necessariamente que ele é obrigado a instaurar processo investigatório ou tantos termos circunstanciados de ocorrência, conforme a natureza do crime. Por quê? Porque tem que ter um mínimo de justa causa. Caso contrário, nós seríamos devassados na nossa intimidade, responderíamos por processos com menor plausibilidade. Perfeitamente. Então tem que ter um lastro probatório mínimo para que haja instauração do procedimento, porque senão seria um absurdo. Então, eu acho que é artificial essa afirmação, no sentido de se afirmar que a delegacia virtual ela contribui para a criação de processos desnecessários. Perfeito. Eu acho que o filtro que nós temos é perfeitamente possível evitar que isso aconteça. Muito bem. Doutor Sérgio, outra questão que eu gostaria de abordar é o crime cibernético. Está na moda hoje, a fake news. O cidadão hoje, do conforto da sua casa, lê infração de milésimos de segundos, ele pode destruir histórias construídas ao longo de anos e anos. Né? E nós sabemos que o Ministério Público está atento a essa questão. Opinião do senhor sobre esse caso? Internet, todas as demandas envolvendo crimes que aportam para mim na promotoria, às vezes algumas mães de adolescentes relatando casos que fotos foram vazadas na internet. Casos envolvendo estelionatos, envolvendo extorsões. O que eu quero dizer com isso? A internet é uma terra de ninguém ainda. Sem dúvida. Né? A grosso modo, terra de ninguém por quê? Porque é difícil realmente a gente obter elementos investigatórios como se tem em outros crimes que acontecem em outros meios. Então, um computador, muitas vezes, ele pode ser utilizado para a prática de um crime, um computador no celular, qualquer aparelho ligado a uma rede pública de dados, ele pode ser utilizado tanto como forma para praticar o crime, quanto o alvo para praticar o crime. O que acontece? Eu posso utilizar aquele computador para me praticar um crime, por exemplo, armazenamento de fotos de pornografia infantil. Ou como meio, eu uso aquele computador para que eu dispare spams, dispare malwares para obter dados de outras pessoas, para me fazer, por exemplo, um tipo de falsificação documental, pegar dados bancários, dados fiscais, abrir empresas, né? Ou mesmo pegar fotos, obter fotos e fazer uma chantagem com alguém, um crime de extorsão. Então, o que acontece? Nesses crimes cibernéticos, a internet é muito dinâmica, né? Então, a investigação ela não acompanha assim, nessa intensidade, o dinamismo desses meios tecnológicos. Então, mas o que é possível se afirmar? Praticamente quase todo crime deixa um rastro. Sim. Normalmente, essas evasões, elas ficam um protocolo, né? Perfeito. Uma assinatura eletrônica, vamos dizer assim, a grosso modo. E nós temos no Ministério Público uma coordenadoria de crimes cibernéticos que presta todo o apoio a gente em crimes dessa natureza. E esses crimes envolvem falsificação de documentos, envolvem extorsão, como eu disse, com chantagens, né? Por exemplo, vazamento de fotos, pornografia infantil, né? Sim. Inclusive o Brasil é signatário de tratados internacionais de combate à pornografia infantil. E a pornografia infantil não é só você passar conteúdo envolvendo menores, mas também armazenar esse conteúdo. Perfeito, né? Perfeito. Ou mesmo você participar de algum ritual que tem alguma coisa envolvendo menores e mesmo o menor, como se diz, ele anuindo com isso, pode causar algum problema também do ponto de vista criminal. O que a gente tem mais para falar sobre isso? Que hoje, principalmente, temos aí a Dark Web, né? Sim. Que é o que significa que não são as redes utilizadas, as redes públicas, né? E só opera de forma muito dissimulada. E isso dificulta ainda mais as investigações. Perfeito. Mas tem acontecido,
né, chegado relatos para a gente tem conseguido, na medida do possível, solucionar esses problemas. Muito bem. Doutor Sérgio, outra questão, a partir da Carta Magra de 1988, o Ministério Público ganhou contornos mais definidos na sua atuação, né? E, naturalmente, mediante tantos casos resolvidos e investigados, um exemplo agora é a Operação Lava Jato, coloca o promotor em visibilidade. Isso é fato, pelo seu trabalho, naturalmente, pela sua independência, pela transparência dos seus atos e, sobretudo, pela serenidade com que o promotor atua. A segurança do promotor, o senhor acredita que ela fica meio comprometida nessa questão? Sem dúvida nenhuma, há um acentuamento da questão da segurança, sem dúvida. Mas o Ministério Público ele dispõe de meios de proteção aos seus membros, em departamentos de inteligência, de forma que permita que a gente possa trabalhar com maior tranquilidade, né? Eu mesmo já tive problemas envolvendo sessão de júri, onde já fui ameaçado, sabe? Mas foi coisa que foi resolvida no calor do momento, e eu acionei o setor de segurança. No dia seguinte, procuramos aquela pessoa que era parente da do réu, e foi tudo resolvido. Mas, assim, ameaça séria mesmo, concreta, que pudesse incutir medo, né, de influenciar a minha atuação profissional, graças a Deus eu nunca tive. Mas temos muitos relatos de muitos colegas, que infelizmente já foram assassinados, que já sofreram atentados, disparo de arma de fogo, né? Inclusive... Tanto do Ministério Público como do Poder Judiciário, não é isso? Tanto no Ministério Público como no Poder Judiciário. Então, assim, eu penso da seguinte forma: a gente não podemos nos acovardar, não podemos deixar de exercer com independência nossas atribuições com base nisso. Eu acho que toda atividade, até mesmo atividade econômica, tem um risco. O sujeito tem uma banca de jornal, ele está ao risco de ser assaltado, né? O sujeito, o motorista, está sujeito a ter um acidente com ele, né? Um motorista de aplicativo, ele está sujeito a ser assaltado também, pegar. Então, assim, temos que assumir nossa responsabilidade e exercer da melhor forma possível e ciente dos riscos. Caso contrário, a gente tem que procurar uma coisa que adeque melhor para nossas como é que se diz, potencialidades, né, para nossas aptidões. Então, é uma realidade, sim, é uma realidade cruel, por sinal, né? É uma realidade inerente ao país em que vivemos. É um país que, posteriormente, pode até falar isso, onde existe 60 mil homicídios por ano. Né? A cada 18 segundos há um roubo no nosso país. Então, são números estarrecedores. Então, assim, causa um certo medo, sim, um receio, mas não ao ponto de impedir que desempenhamos com independência e seriedade nossas funções. Muito bem. Outra questão importante a gente ressaltar aqui, gostaria que o senhor esclarecesse. O Ministério Público ainda é visto por alguns segmentos como aquele órgão que quer levar o cidadão para os corredores da justiça, para os tribunais, e o promotor pode ser visto de maneira errônea como aquele profissional que trabalha contra o bem público, quando, na verdade, o Ministério Público é uma ouvidoria da nação. Exatamente. Não é isso? Como é que o senhor vê aí esses dois parâmetros? O Ministério Público, antes de 88 e pós-88, ele mudou muito. Hoje, o Ministério Público, a partir da Constituição, podemos dizer que ele é o verdadeiro defensor da ordem pública, sem dúvida, dos direitos fundamentais, da ordem social, né? Dos serviços públicos serem prestados de forma eficiente, são defensores do meio ambiente, da criança, do adolescente, do idoso, né, do consumidor. Então, é uma série de atribuições que nós temos e que, tanto é verdade que é até difícil do cidadão comum entender qual a função do Ministério Público, é tanta coisa que a gente faz, tanta coisa. Quando a gente diz o promotor é aquele, como o senhor disse, é aquele que está buscando os corregedores de justiça, é uma visão extremamente errônea, porque, primeiro, o promotor de justiça, ele não é um promotor de acusação, não é um promotor, ele é um promotor de justiça, né? Sim. Justiça pressupõe o quê? Pressupõe o bem comum, pressupõe a equidade, pressupõe um tratamento de forma igual para todos, né? Perfeito. E quando a gente fala de tratar as pessoas de forma igual, é que garantir que sejam respeitados todos os direitos, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à liberdade de todo mundo. Então, o Ministério Público, ele é assim, como é que se diz? Ele é um ferrenho defensor implacável, defensor da justiça. Da justiça. E justamente para defender todos os interesses sociais e indisponíveis que estão ao nosso alcance. Nós estamos ali para isso mesmo. É aquele que vai para o tribunal ser a voz da nação em defesa dos seus princípios, da ética, não é isso, doutor? Exatamente. Então, assim, quando se pensa na figura do promotor de justiça, já se imagina logo o tribunal do júri. O tribunal do júri, né, o criminal,
criminal. É A área do senhor. É só uma das vertentes. O Ministério Público é o titular da ação penal. O que significa isso? Quando acontece algum crime, em regra, a Polícia Civil vai fazer a investigação. Após concluir que aquela pessoa vai ser indiciada, aquela responsabilidade penal dela, vai encaminhar os autos do Ministério Público. Se ele entender que é caso de iniciar, de deflagrar um processo, ele vai começar, né, a juizar aquela denúncia e vai começar um processo criminal. Aí vai vir um advogado, defender o réu. Perfeito. No final, se ele for condenado ou não, for absolvido, se ele for condenado, vai seguir a execução da pena, né? Perfeito. E o que acontece? Isso é só uma das vertentes. Nós temos também a vertente do Ministério Público que defende o patrimônio público, Sim, que defende meio ambiente. o meio ambiente, que defende a criança e adolescente, o idoso, né, o registro público, e uma infinidade de áreas. Né? Hoje é muito bem dividido, então muito bem escalonado as funções. Então, por Perfeito. isso que há uma área de proteção de cada interesse relevante para a população. Doutor, mas me parece que tem o caso das comarcas menores, onde o promotor ele é visto como o salvador da pátria. Pelo menos isso aqui eu entendo, né? Na minha área de jornalista, há 32 anos. A comarca de Curvelo já tem aí essas divisões, essas ramificações. Isso. O senhor já atuou em alguma comarca pequena, onde o senhor foi o promotor criminal, o promotor da infância, do meio ambiente? Delmar, eu fui 8 anos, quase 9 anos, um promotor de promotoria única, clínica geral. É aquele único médico da cidade que atende todo tipo de doença. Em palavras mais claras, é o para-raio para tudo. Exatamente. É ao ponto de 10 horas da noite, meu telefone está tocando, o conselho tutelar me ligando, porque tem uma criança abandonada, criança abusada, tem que levar para o abrigo, acontecendo algum problema eleitoral, Sim. sabe? Alguma questão do ponto de vista de patrimônio público. Então, assim, o Ministério Público ele é aquele ouvidor da sociedade. Sim. Então, qual que é a principal função do Ministério Público? Tivesse que resumir em 2 palavras: defensor da sociedade. É o advogado da sociedade. Então, o Ministério Público não tem que ser visto como vilão, jamais. Tem que ser visto como um parceiro da sociedade. Aquela pessoa que está ali, que por obrigação legal, Sim. né, tem que ter na veia aquela defesa da sociedade. Principalmente em dias hoje, que nem os tempos estranhos que estamos vivendo, que tanta coisa causa perplexidade da gente atualmente. Então é esse defensor implacável dos direitos da sociedade. Então, nessas promotorias únicas, já experimentei toda sorte de problemas que você imaginar. Chega de tudo pra gente, questão de saúde. Eu todo pleno sábado de manhã, saindo para viagem, como lá não tinha defensoria pública, na minha comarca, precisava de uma pessoa ser internada, arrumar uma vaga uma vaga para internação, né? Então, às vezes, a pessoa deixa de ligar até para aquele promotor plantonista e te procura. E eu nunca tive problema com relação a isso. Vou lá e o juiz também, sempre tivemos uma parceria muito boa, fazíamos a questão e resolvíamos o problema. Entendeu? Então, é pau para toda obra, como dizer assim. Perfeito. O bonito da instituição e você ainda ganha para isso. Você ajuda as pessoas e você ainda ganha para isso. É muito bom. Perfeito. Exatamente, é muito gratificante. Faz bem, né, doutor, Muito no plano pessoal. gratificante você poder saber que você contribui para fazer um mundo melhor, na verdade. É um clichê, mas a verdade é essa. Você altera essa realidade, né, social pelo bem das pessoas. E a estrutura da comarca de Curvelo, doutor? Como o senhor viu? Como que o senhor vê? É boa? Atende? Uma cidade com 80 mil habitantes, Sim. com 5 promotorias, 5 juízes, né? Já é bastante um avanço muito bom, porque a gente tem aí algumas cidades com esse tamanho que não tem tantas divisões, né? Tantos promotores, tantas promotorias, tantas varas. Então, precisa talvez um desafogamento da questão criminal, que só tem uma juíza criminal, né? Que atua ainda, estamos beirando 11 mil processos, e 2 promotores, talvez se tivesse mais um juiz criminal seria melhor ainda. Né? Perfeito. Mas as instalações, nós vamos iniciar a nossa sede própria. Essa pandemia atrapalhou tudo. Nós ganhamos por doação um terreno, foi doado do Ministério Público um terreno ali do lado do fórum, para criar a sede própria. Né? Em breve nós vamos mudar para lá, uma estrutura mais confortável para abrigar os usuários do serviço, vai ser muito bom. Perfeito. Então, ela atende muito bem a estrutura de Curvelo. É uma cidade muito boa para trabalhar. Muito bem. Outra questão que a gente gostaria de abordar: existem no Brasil hoje cerca de 180 mil leis em vigência. Algumas ultrapassadas, nós sabemos. Umas criadas para atender interesses próprios da classe política, que não é o tema dessa nossa entrevista. Esse emaranhado de leis, ele contribui ou atrapalha a ação do Ministério Público? E, por conseguinte, do Poder Judiciário, se o senhor puder falar. O que eu entendo? A sociedade ela é complexa.
certo, a sociedade evolui constantemente, vamos pensar, em 90, como a gente poderia pensar que na década de 90 a gente poderia um dia sofrer uma invasão no computador e ter seus dados vazados, seus dados usados para invadir uma conta bancária? Né? Sim. Em 90, salvo engano, não tinha nem terminal eletrônico de banco, muito menos usar dados bancários para extrair do computador. Então, tem que ter leis para regular isso tudo. A sociedade, ela necessita desse equacionamento, dessa regularização de todos os tipos de situações. Então, um emaranhado de leis, ele às vezes pode ser prejudicial porque cria uma certa burocracia. Sim. Mas algumas leis necessárias, aquelas leis, como assim diz, que não pega, né? Verdade. Mas pelo fato da sociedade ser complexa, cada vez mais complexa, exige a necessidade de cada vez mais se regular as situações que acontecem. Então, às vezes ajuda, às vezes não ajuda, depende do caso, entendeu? Então, a gente exige mais trabalho, mais análise, né, doutor? É impossível que você saiba todas as leis vigentes. Às vezes você está trabalhando, tem uma lei que trata disso, aí você pesquisa na internet, nós tem mesmo. Certo. Né? E não é impossível saber tudo. Mas também no plano do trabalho, o que você pode ver? Nossa Constituição é de 88. A Constituição é o quê? É um marco que todas as leis, a partir dali, e antes, anteriores também, elas têm que estar em conformidade com ela. Então, vamos pensar. Na década de 90, o sujeito tinha um papagaio em casa. Sim. De estimação, né? Sim. Tinha tartaruga, que a avó dele trouxe lá do Nordeste para ele. Ele tinha, por exemplo, passarinhos criados em cativeiro, que ele criava, ficava na porta da casa dele. Olha a realidade, e olha isso hoje. Hoje nós temos aí o código... A própria sociedade não aceita. Então a sociedade não aceita, e outra vez, denuncia. Então, assim, a sociedade está mais complexa, está mais atuante, as situações hoje estão mais restritas, a legalidade hoje ela é muito maior do que antigamente, né? Perfeito. Então, e a tendência é essa. O senhor está há quantos anos no Ministério Público? Eu entrei em março de 2011. 2011, 9 anos, não é isso? 9 anos. Um parâmetro aqui, quando o senhor iniciou há 9 anos, e nos dias de hoje, houve muita diferença, doutor? Bom, eu advoguei também 10 anos. Eu advoguei 10 anos e entrei no Ministério Público em 2011 até hoje. O que a gente vê são avanços natural de sociedade, sabe? Sim. Algumas cobranças no sentido de mais igualdade na instituição, sim, algumas coisas nesse sentido que são absolutamente normais, né? Que nós estamos vivendo hoje. Em termos envolvendo a igualdade de gêneros, as coisas nesse sentido, que são totalmente naturais pelo que a nossa realidade atual. Então, mudanças também do ponto de vista tecnológico, né? Muita coisa aumentou, polarizações políticas, né? Que elas se acentuaram cada vez mais também no nosso... Agora que afeta a nossa atuação mesmo, a gente vê isso, a gente tem que se reinventar e nos adaptar a essas mudanças. Muito bem. Doutor, outra questão que a gente gostaria de abordar aqui, que eu acho que é de grande importância, sobretudo para o profissional das ciências jurídicas. Em um mesmo processo, dois promotores podem ter opiniões divergentes. Não é isso? Eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona isso, no âmbito da lei, como é que funciona, doutor? Bom, o que acontece? O promotor de justiça, a gente é uma garantia de todo promotor de justiça que ele tem a independência funcional. Sim. É como se eu pudesse explicar, é uma autonomia funcional. Perfeito. Ele é livre para manifestar seus atos, ele só deve obediência à lei e à sua consciência. Entendeu? Perfeito. Então, pode haver, por exemplo, eu posso deflagrar uma ação penal, iniciar um processo por um crime de furto, por exemplo. Um furto no valor de R$70. Vamos supor um exemplo, né? Entender que é o caso de furto, tudo bem. E meu colega, lá no final do processo, eu deixei a comarca por vez, fui promovido para outra comarca. E lá no final do processo, entrou o promotor novo. E esse promotor novo, no final, quando estiver fazendo as alegações finais, ele pediu a absolvição, alegando que R$70 é uma quantia, é um crime de bagatela, uma quantia significante, e pedir a absolvição do sujeito. Perfeito. Sem que isso gere nenhum tipo de problema. Ele não tem a obrigação de ter a mesma opinião, a mesma convicção sobre um fato que o outro. Entendeu? Vai do entendimento do promotor e não da análise da lei, seria isso? Não, análise da lei, mas a convicção formada no caso concreto, ela é pessoal. A lei é uma, né? Mas a convicção, por que a gente diz?
que quem está atuando no processo não é o promotor, é o Ministério Público. O Ministério Público como unidade, como uma instituição independente. Então, quando o promotor ele assina uma denúncia, quem está assinando não é o promotor X ou Y, é o Ministério Público que está assinando. Então, ele representa a instituição. E se entrou um outro promotor, continua representando a instituição. E a instituição pediu a absolvição, não aquele promotor. Então, a gente pensa sempre dessa forma, que a instituição está agindo, entendeu? E não o promotor em si. É isso que nos notabiliza quando diz que o representante, quando se fala, o representante do Ministério Público, não o promotor, não, o representante do Ministério Público, nos processos diz, vista ao representante do Ministério Público. Perfeito. Né? Então, absolutamente normal. Assim também como o juiz pode entender que um caso de absorção e isso que está dizendo sou eu, é jurisprudência. Haja vista as instâncias, não é isso? Isso, a jurisprudência que está aí, você pode ver que tem decisões num sentido e no outro, em vários tribunais. O bonito da lei é isso, é a diferença, o bonito da lei é a diversidade, você pensar de formas diferentes, né? E é isso aí. A realidade é essa. O direito ele não tem uma ciência exata, não tem uma verdade. Né? Existe a interpretação. Muito bem. Claro que a interpretação ela é aberta, mas não é escancarada, como se diz. Né? Não pode ser teratológica. Né? Então ela admite pensamentos diferentes. Muito bem. Outra questão que eu acho interessante, corrupção no Brasil. Né? É uma lepra, todos nós sabemos, o momento que vivemos no passado e agora no presente, mais recente. Em 1911, Rui Barbosa, então senador da República, já denunciava a corrupção no país há mais de um século. Inclusive a famosa frase de tanto ver as nulidades crescer, o poder gigantar nas mãos dos maus, o homem chega a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Um século depois, mudou apenas o discurso. Antes sem prosa e verso, hoje passou a ser uma coisa ferrenha. Na opinião do Ministério Público, a corrupção no país é uma questão cultural ou genética da política? Na minha opinião, é uma questão tormentosa, aquela questão de se perguntar quem veio primeiro, o ovo ou galinha. Se eu tivesse a resposta, né, seria fácil. Eu acho que a nossa democracia, hoje, o Delmar, ela é uma democracia incipiente, embrionária. Por quê? Se vamos pensar na democracia lá dos Estados Unidos, né, a independência das três colônias, salvo engano, 1776, né? 4 de outubro de 1776. Depois, na Inglaterra. Na Inglaterra, nós temos a Revolução Gloriosa também, né? Do século XVIII também. Depois tivemos a Revolução Francesa. Esses três países, olha quantos anos, 200, 300 anos que eles têm de democracia. Verdade, né? Verdade. Quando eu falo democracia, o que significa? Defesa das liberdades individuais, né? Defesa das liberdades públicas, né? E respeito à coisa alheia, respeito à coisa pública e limitação do poder dos governantes, né? Qual a nossa história de democracia que nós temos? Nós temos democracia de 34 a 37, depois veio a ditadura Vargas, temos a democracia em 45 até o golpe militar. Sim. E a reabertura em 88. Se for pensar bem, comparado esses outros países, esses outros exemplos de estabilidade democrática, nós temos aqui 30 anos, 88, 98, 2008, 32 anos. 32 anos. 32 anos de Constituição. Então, assim, 32 anos de abertura das formas de pensar, onde hoje, o que acontece? A Constituição nos permite dizer que hoje o centro do ordenamento jurídico é o quê? O ser humano. Antigamente vigorava o quê? O patrimônio. Né? O patrimônio era a coisa mais importante. Hoje nós temos o ser humano. Então, o que nós estamos caminhando? Caminhamos para mudança de mentalidade. E com essa mudança de mentalidade, a sociedade está despertando essa consciência política também. Sim. De cobrar mais dos governantes, de ir para a rua, de pintar cara, de cobrar. E o papel da imprensa é fundamental. Por quê? Porque não pode se ter julgamentos, não pode se ter reuniões a portas fechadas, longe dos holofotes, longe da opinião popular. Porque no artigo 1º da Constituição está escrito o quê? Todo o poder emana do povo. Que exerce através dos seus representantes. Né? Se todo o poder emana no povo, o titular do poder político é o povo. Né? E exerce através de seus representantes. Nós temos a democracia semidireta ou mista. Por quê? Porque ela é representada pelos três poderes, né? E que exercem nosso nome, são como se fossem nossos representantes, nossos advogados, vamos dizer assim. Que é impossível exercermos o poder dessas três formas diretamente. Verdade. Então,
O que acontece? O titular do poder, ele é o povo. Deixa eu dar para você alguns exemplos do povo exercendo esse poder diretamente. No tribunal do júri. Sim. Quem está julgando diretamente? Os jurados, que é o povo. O povo julgando o povo diretamente, exercendo o quê? O poder que é do povo. Diretamente o poder que é do povo. Por quê? Porque ele é o titular. O juiz é o representante que fez um concurso público, foi nomeado para representar o povo na função de julgar. Um prefeito. Quando uma população está julgando um orçamento participativo, definindo onde vão ser aplicados os recursos públicos. Quem está definindo a aplicação dos recursos? O povo, o titular do poder. O prefeito é quem? Quem que exerceu o mandato eletivo está representando o povo. Quando o povo, por exemplo, está, no caso, aquelas audiências públicas, sim, em câmaras e tudo, da mesma forma, eles estão participando diretamente de forma plebiscito. Sim. Aquele plebiscito do desarmamento que teve, exato, né? Exato. Quem está votando e decidindo se vai ter ou não o armamento? O povo, diretamente, não o que vai vincular desses poderes. Ou seja, o poder político, ele é um só, né? Que é dividido nas 3 esferas: executivo, judiciário e legislativo, por uma mera convenção. Então, os poderes são uma mera convenção, uma vez que o povo não consegue estar lá diretamente. E hoje, principalmente depois de 88, o povo está mais ciente disso, o povo está mais ciente do seu papel, que os 3 poderes, na verdade, nada são mais do que verdadeiros servos da sociedade. E cobrando uma postura proba, uma postura que realmente cumpra os princípios administrativos da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade. Então, hoje, pode-se dizer que é genético e cultural, até as duas coisas. Genético porque nós temos uma herança, né, de colonização, uma herança de saqueamento, de tirada de todo o nosso riqueza do país. E também uma herança cultural porque é daquela de que eu vou fazer, porque fulano fez, né? A partir do momento que se aceita uma cesta básica, é uma coisa tão arraigada na nossa mentalidade hoje, que o sujeito, quando chega a época da eleição, o sujeito quer... Ele praticamente, algumas pessoas até procuram para pagar a faculdade do filho, né? Ou quer, por exemplo, pagar dar uma gorjeta para o sujeito para não palavrar uma multa, de um fiscal de uma prefeitura fazer isso aqui. Infelizmente, são vícios que contaminam a nossa sociedade e vícios que são passados de geração em geração. Um filho vê o pai fazendo aquilo, né? E muitas palestras que eu participei em escola, eu sempre deixei isso muito claro. Sabe? Que sim, quando um filho visse um pai fazendo isso, né? Às vezes o pai não está com tanta maldade, mas é porque está tão arraigado na consciência dele essa prática, esse costume, esse vício, que é como se fosse normal. É como se fosse adequado socialmente, porque todo mundo aceita. Entendi. Então a corrupção, infelizmente, no país, ela é quase que uma coisa arraigada, que as pessoas aceitam e ela vai se proliferando. Muito né? Bem. Mas a sociedade, como eu disse, a sociedade está mudando, a sociedade já está vendo que os recursos são finitos. Se tem uma pessoa ficando rica com a corrupção, está faltando em outro setor, e a sociedade está com o olho aberto para isso. O Ministério Público tem tido um papel importantíssimo, principalmente na defesa do patrimônio público nesse sentido. Muito bem. Outro tema delicado, vamos assim dizer, tráfico de drogas no Brasil. Alguns estados da federação funcionam como verdadeiras empresas. Fato gravíssimo, menores sendo usados no comércio ilícito da droga. Agora, uma situação que a sociedade às vezes questiona, é uma oportunidade que a gente está tendo, o senhor esclarecer para nós, que normalmente os endereços do tráfico são todos conhecidos, da segurança pública, né? Porém, as ações mais efetivas ocorrem mediante denúncias, com dias e horários marcados, com as chamadas operações, que costuma até levar nomes, né? Como que o Ministério Público vê essa situação, né? E também o agir da segurança pública, das polícias militar e civil? Edelmar, a criminalidade, ela decorre, o principal combustível que alimenta a criminalidade é a impunidade. Impunidade. A impunidade. A criminalidade não é consequência... a criminalidade não é consequência da pena, né? A pena é consequência do crime. Vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Que a criminalidade, quanto mais houver impunidade, quanto mais tivermos sensação de que nada vai acontecer com aquilo, quanto mais tivermos penas irrisórias, a maior vai ser
a criminalidade. O que eu quero dizer? Qual que é a função da pena? A função da pena é o quê? Ela prevenir e servir de exemplo. Certo? Retribuição e prevenção. Certo. Retribuição no sentido de ser um castigo, uma expiação para aquela pessoa não praticar aquele crime novamente. E prevenção no sentido de servir de exemplo. Se eu praticar, os outros estão vendo que eu estou sendo punido por aquilo, para que não faça a mesma coisa, no sentido de dissuasão. Então, a partir do momento que o tráfico de drogas, ele hoje tem um tratamento, infelizmente, para aqueles traficantes de primeira viagem, traficantes que não estão envolvidos em organizações criminosas, vamos supor, o traficante da ponta, né? Aquele traficante pequeno, que não tem condenação, ele vai ter um tráfico privilegiado, vai ser condenado a uma pena de 1 ano e 8 meses, que vai ser substituída por prestação de serviço e multa. Aí o que acontece? Muitas pessoas hoje, principalmente crianças, adolescentes, são seduzidos por esse dinheiro fácil. Pela facilidade do dinheiro. Exatamente. Porque é muito mais fácil você se envolver com tráfico, você ostentar armas, ostentar cordões, você ter uma certa, como é que se diz assim, um conceito de ser temido na sua comunidade onde você mora, viver naquele submundo, naquele gueto, vamos dizer assim, do que você estudar, você ter uma vida, né, normal, assim como todo mundo. Você tem que lutar para conseguir comprar alguma coisa, sendo que aquele dinheiro ele pode ser obtido de forma mais fácil, né? Perfeito. Mesmo ciente dos riscos. Então, o que acontece? Vira quase que uma aventura. Esses menores, esses adolescentes, são seduzidos por isso, né? Principalmente nas redes sociais. Perfeito, né? É verdade. Então, o que acontece hoje é essa sedução que o crime provoca em certas pessoas, principalmente pessoas mais novas, que tem que ser desconstruindo. E o papel da escola hoje, ele é fundamental. O maior desafio hoje da escola é fazer que a escola seja, que a educação seja um terreno atrativo para essas pessoas, para tirá-las desse cenário tão deletério que é o tráfico de drogas, né? Então é terrível mesmo esse cenário, o aumento da violência, né? Que o pano de fundo do que envolve os tráficos. Quantos e quantos homicídios que a gente faz, homicídios que fazemos júris aqui, que tem um pano de fundo envolvendo o tráfico de drogas? E sabe o que é mais curioso, Domar? Que é mais curioso, que os crimes que envolvem o tráfico de drogas, principalmente crimes de homicídio, normalmente as pessoas envolvidas nesses crimes temem profundamente depor nos processos. Retaliação. Tem medo de retaliação. Os próprios envolvidos, autores e vítimas, muitas vezes, eles se retratam. A própria vítima muitas vezes se retrata. Por quê? Porque há uns certos códigos de conduta no mundo do tráfico, no mundo da criminalidade, alguns códigos de silêncio, onde o que se resolve no tráfico se resolve na rua, se resolve no tráfico, não se resolve no fórum. Entendi. Entendeu? A justiça não vai entrar para resolver meu problema com o meu rival da outra facção. Quem vai resolver isso somos nós, aqui entre nós. E são o tribunal do crime, o conhecido tribunal do crime. Exatamente, é a privatização da pena, vamos dizer assim, a privatização da justiça. A justiça privada, é olho por olho. Se você me matou, se você me ameaçar, vai morrer alguém na sua também. Infelizmente, na realidade curvela, na realidade no Brasil inteiro. A desconstrução disso é difícil. A gente tem que ter uma justiça célere, uma justiça com penas realmente rigorosas, né? E o cenário de leniência hoje da nossa legislação, uma legislação com penas tão brandas, isso não está ajudando em nada, infelizmente. Sabe? Então, o que acontece? Antes fosse as penas brandas fossem efetivamente aplicadas, do que, né, deixar reinar a impunidade. Pra você ter uma ideia, algumas estatísticas, principalmente envolvendo crime de homicídio, o Brasil ele tem o quê? Ele detém 2% da população mundial. Sim. E ele é responsável por 11% dos homicídios do mundo. O Brasil sozinho mata mais que a Europa inteira. O Brasil sozinho mata mais que as guerras do Golfo por ano. Aproximadamente 60 mil mortes por ano. Então, assim, são dados alarmantes. Mas o Brasil prende demais, o Brasil prende muito. Tem uma retórica, né, que se diz nesse sentido, que o Brasil prende mais, prende demais. Não é verdade. Nós temos o quê? A 4ª população do mundo e a 5ª população carcerária. Em presos por cada 100 mil habitantes, nós estamos em 32º lugar. Isso comprova que nós não totalmente equivocado de dizer que o Brasil prende demais. Perfeito. Estatisticamente, temos como comprovar isso. Né? Muito bem. E olha para você ver, você me disse agora mesmo a questão do excesso de leis. Né? Sim. Vou falar um pouco das penas agora. Veja Perfeito. bem, nós temos mais de 1.000 crimes hoje no Brasil, mais de 1.000 crimes. Em 50% desses crimes,
cabe um instituto que chama suspensão condicional do processo. O processo é suspenso mediante certas condições, quando a pena mínima é até 1 ano, e o sujeito ele vai assinando, presta um serviço e não chega a ser condenado no final, vai continuar sendo primário. Perfeito. 50% desses crimes, desses mais de 1.000 crimes. Sim. Mas 25% cabe ao Instituto da Transação Penal, onde nem chega a ser deflagrado um processo criminal. Sim. A pessoa, mediante certas condições, presta serviços, paga uma multa e nem chega a ser processado. Ele é diferente da conciliação. Isso, eu estou falando do criminal agora. Sim. Né? Sim. Que não existe essa conciliação Certo. do Perfeito. ser justo no criminal. Uhum. Mas 3% cabe às penas alternativas. Prestação de serviço por unidade, essas coisas. Então nós já estamos aí em 50 mais 25 mais 3, 78% dos crimes, eu nem falei em pena. Sim. Apenas 2% dos crimes, a pessoa começa no regime fechado. Apenas 2%? Apenas 2%. Então, assim, a nossa legislação, em 95, ela criou a justiça consensual, que é o quê? A Lei 9.099, onde sim, nós tratamos a justiça criminal de forma consensual. É uma pena negociada. E agora o acordo de não persecução penal também, que passou a ser obrigatório agora, né, a partir do ano passado, ele ingressou também. Isso tudo, o que acontece? É a justiça criminal negociada. Claro que nos crimes graves, no crime de homicídio, no crime de roubo, no crime de estupro, isso não vai ser cabível. Claro. Mas nos crimes menos graves, hoje nós já temos alguns instrumentos que permitem uma justiça negociada. Entendi. Entendeu? Agora, tudo bem, né? Vamos partir para essa solução consensual, para desofogar o povo judiciário. Sou até a favor disso. Mas a questão é, e nos crimes graves? E as penas nos crimes graves? E a questão das vagas prisionais dos crimes graves? Porque a pior sensação que existe para uma sociedade é ver um sujeito que matou alguém ou que estuprou alguém, cumpre alguns meses ou às vezes nem cumpre nada e está solto na rua. Uma estatística interessante, cada 100 homicídios praticados no Brasil, 92% integram a lista negra. O que quer dizer? Que não são apurados. Dos 100%, 92% sequer são apurados. Eles, porque não têm autoria, não tem nada, sequer são investigados. Dos 8% investigados, apenas 1% resulta em condenação. É como se fosse para cada 100 homicídios, 1 é condenado. Né? Puxa vida. Então, assim, é terrível, porque quando a gente fala em crime de homicídio, quando a gente fala em que é homicídio, é a privação da vida de uma pessoa por outra pessoa. Verdade. Né? Sim. A vida, a liberdade, a vida é pressuposto do exercício de qualquer direito. Então eu falo que o júri, se eu pudesse escolher de dizer para você qual a função mais importante do Ministério Público, dizia para você que é o do júri, a defesa da vida. Porque você não pode se falar em nada sem a pressuposto da existência, a vida humana. O que pode fazer? Você pode exercitar a liberdade, você pode exercitar a propriedade, você pode exercitar a saúde, qualquer coisa se você não tiver o pressuposto básico que é a vida. Então a vida é o pressuposto de qualquer exercício, de qualquer direito, é um super direito. Sim. Então, daí que nós temos que calçar a verdadeira importância, seriedade do trabalho do Tribunal do Júri. Muito bem. Doutor, é natural também que essas questões, esses embates, né, vamos assim dizer, entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, eles não deixam de criar um clima, entre aspas, tenso, cada um na defesa das suas convicções. No caso da comarca de Curvelo especificamente, onde o senhor se encontra lotado atualmente, como que é o relacionamento Ministério Público-Poder Judiciário? Bom, eu posso dizer que é, assim, extremamente tranquilo, graças a Deus, sabe? Eu nunca, pelo menos falo por mim, eu nunca tive problema com o juiz, muito pelo contrário, com o juiz que eu já trabalhei hoje, somos amigos, e em Curvelo são todos juízes extremamente agradáveis, extremamente bons de trabalho, extremamente parceiros dentro das suas obrigações. Então, o que existe ali são não é discussões, existe ali debate de ideias, processo, de funções. Né? O papel do juiz é o quê? Ele manter uma certa distância, um certo distanciamento do caso e julgar de acordo com serenidade, com equidade, com suas convicções. E o promotor é o quê? O papel dele como defensor de sociedade, muitas vezes é movido pela paixão da causa. E tem que ser. Tem que ser. O promotor, ele tem parte, mas como eu disse, ele deve à lei e à sua consciência. Né? Ele é como se fosse um magistrado, um juiz, quando está formando a sua convicção jurídico-social sobre o caso. Sim. Ele é um magistrado de si próprio, vamos dizer assim, escravo das suas convicções.
E o que acontece? Naquela luta ali, dentro das regras do jogo, que são as regras processuais, vale tudo. Vale você no sentido, né? Vale, claro. diz, vale tudo dentro da lei. Né? Se eu não concordo com a decisão do juiz, eu vou recorrer. Né? Perfeito. E aí por diante. Então, assim, o clima em Curvelo é o mais ameno possível, mais agradável possível. Que bom, coisa boa. Eu estou caminhando para os momentos finais desse nosso bate-papo, né? Muito agradável, por sinal. A imprensa, né, que é o nosso caso, nós estamos há 32 anos militando na imprensa, modéstia à parte, com bons serviços prestados. A imprensa, de certa forma, e modéstia à parte, tem tido também papel fundamental na questão da solidificação da democracia no Brasil, na divulgação dos feitos, dos três poderes também da sociedade. Como que o Ministério Público vê o papel da imprensa nessas questões atuais, nas passadas e também nas futuras? Uma projeção o senhor pode fazer, por favor? A imprensa, Delmar, eu vejo que, e parabenizando o trabalho que vocês exercem aqui há tanto tempo, né, já como um patrimônio social da cidade, né? A imprensa livre, isso é muito bonito, isso é muito importante. Deixando claro que também sofremos as nossas retaliações. Claro. Que atuar na imprensa no interior, nós estamos há 33 anos praticamente, é uma vida. Sim. Pressões ocorrem, sim, principalmente para quem procura trabalhar sério e buscar a fundo a notícia. Claro. Por favor. Então, a imprensa, ela é o termômetro da democracia, né? Porque o que acontece? Não pode existir nenhum tipo de censura prévia sobre nada, porque a própria Constituição garante o direito à liberdade de expressão, expressão religiosa, expressão cultural, e a própria Constituição traz também os outros direitos que não podem ser vulnerados, podem ser agredidos pela própria imprensa, o direito à honra, o direito à privacidade, sim, o direito à intimidade. Verdade. Então, assim, se tem por um lado o direito de imprensa, o direito da informação, o direito de acesso à informação, o direito de livre manifestação do pensamento, por outro lado você tem o outro direito da outra parte, o direito à intimidade, privacidade, o direito à honra, direito, né? Verdade. E isso tem que se conciliar. Tem que se conciliar. Tanto é que a própria Constituição traz que, em caso de violação a algum desses direitos, tem o direito de resposta, você tem o direito à indenização por dano à imagem, dano material, dano formal. Então, o que acontece? Um Estado democrático, se diz democrático, um Estado onde existe essa regulação desses direitos, garantias fundamentais, acima de tudo, ele tem que conviver com isso, com a forma de pensar diferente também. Só que não existe direito absoluto. Nem a vida é absoluta. Na Verdade. Constituição está escrito que em tempos de guerra, né, o direito como é que chama? O direito ao abate, direito do abate, por exemplo, em tempos de guerra, né, se tiver um avião entrando no território nacional, ele pode ser abatido, ou seja, isso é uma pena de morte. Pena de morte. Né? Em circunstâncias excepcionais, então não pode dizer que nem o direito à vida é absoluto. Verdade. Vai ser o direito à imprensa, vai ser o direito à intimidade, vai ser o direito à privacidade. Então os direitos, eles têm que viver em harmonia, eles têm que ser ponderados, têm que ser sopesados, quando eles entram em choque, um tem que ceder, né? Um tem que ceder. Aí existem as formas de compensação para isso. Perfeito. Então não existe o direito absoluto. Eles têm que viver em harmonia. E o direito à imprensa, como eu disse, é um termômetro da democracia. Um Estado que se diz democrático, ele tem que ter uma imprensa livre, o cidadão tem que ter o direito à informação, não pode ser sonegado de forma alguma, até mesmo pelo que nós dizemos aqui. Essa constante maturação da sociedade, esse amadurecimento pós-Constituição, ele pressupõe o quê? O direito de acesso à informação para pessoas formarem suas opiniões e cobrarem das autoridades uma mudança de postura, né, para que caminhamos cada vez mais para resultados mais positivos. Muito bem. Doutor, antes das considerações finais, eu gostaria de fazer uma abordagem aqui, um pouco fora desses parâmetros que nós traçamos. A sociedade, às vezes, vê o promotor de justiça como aquele profissional de poucos amigos, né, que não pode sair para um evento, não pode sentar num restaurante para tomar uma cerveja. Existe a questão do distanciamento e tal. O promotor não pode sair de bermuda ao sábado. Ainda existe essa cultura, em pelo menos parte, né, da sociedade. Curvelo é uma cidade interiorana, que tem seus costumes interioranos, né, e que, graças a Deus, está fora desses parâmetros. Como que o senhor convive aí, durante a semana de terno e gravata, resolvendo questões seríssimas, como é o fim de semana do promotor, doutor Sérgio? Se for possível? Delmar, vou te dizer que isso aí, eu cheguei a pegar um pouco disso. Eu tenho hoje 42 anos, 43, né? Fiz 43 esse ano. Então, eu acho que eu peguei um pouco disso quando eu era mais novo, sabe?
E o que acontece? Tem promotor e juiz e de todo jeito que você imaginar. Verdade. Sabe? Tem pessoas com perfil mais conservador, tem gente com perfil mais, né? Claro. Mas não existe nenhum tipo de regra quanto a isso. Claro, claro. Se a pessoa for lá no Cordeiro, vai me encontrar de chinelo, de boné, de óculos, de camiseta, entendeu? Ah, que bom. O promotor, ele é promotor no fórum. Afinal de contas, ele representa a sociedade. E eu, como cheguei aqui, essa Covid me pegou a gente aí, Sim, verdade. Então, em São Gotardo, nas minhas comarcas, eu tenho muitos amigos, né? Meus filhos nasceram em São Gotardo e eu tenho sempre, quase todo final de semana, a gente tem uma festa para ir. Inclusive, aqui, quem quiser me chamar para a festa, ficar meu amigo, tá eu estou à disposição, viu? Pode me chamar aí, vamos tomar cerveja, jogar truco, ver futebol, né? Vamos andar de bicicleta não tem. Andar a cavalo, o senhor gosta? Cavalgar? Eu também gosto. Vai. O promotor é igual um delegado, igual uma pessoa que trabalha na banca. A diferença é que a gente trabalha para a sociedade e somos o quê? Somos empregados da sociedade, está para isso. Então existe autoridade, o promotor é autoridade na rua para se impor com alguma coisa. O promotor é autoridade no exercício das suas funções, é restrito às suas funções. Fora disso, não existe essa... É um cidadão comum. E, exatamente, não tem disso. Tá? Não tem disso, não. Ele tem que se impor no exercício de suas funções, porque senão vira bagunça. Claro, né? É verdade. Mas, quanto a isso... Então, já fica o convite aí, passado esse momento da pandemia, o senhor está convidado para uma das nossas cavalgadas. Nós promovemos cavalgadas já há 30 anos. Diamantina. O senhor conhece Diamantina? Conheço. Diamantina é a terra dos diamantes, né? Nós temos grandes amigos lá. É a terra dos tropeiros, né? E tá com o convite aí, viu? Vai ser uma honra, eu fico esperando, hein? Vou anotar. Vamos convidar, sim. Doutor, agradecendo o senhor tem mais alguma coisa a colocar? Fica à vontade. Se não tiver, as considerações finais, deixando aqui mais uma vez registrado os nossos agradecimentos ao senhor, extensivo a todos os promotores da comarca de Curvelo, de Minas e do Brasil, que são, sem sombra de dúvida, na nossa opinião, e das pessoas de bem, os guardiões da segurança, da ordem e do progresso do nosso país. Por favor. Eu agradeço a oportunidade, né, de trazer alguns temas aqui, lembrando que tudo que eu disse, né, são opiniões pessoais minhas. Eu não falo em nome da instituição aqui hoje, falo em nome pessoal. Agradeço a oportunidade e peço para a sociedade para atuar bastante, atuar mais, cobrar dos governantes, cobrar das autoridades as suas funções, né, cobrar seriedade no uso da coisa pública e, principalmente, tudo que nós falamos aqui, ter muito cuidado com relação a todos esses temas que nós dissemos aqui, com relação à internet, com relação a várias dessas coisas que nós dissemos, e dizer que nós estamos à disposição da promotoria, que funciona hoje no fórum. Qualquer demanda aqui, hoje nós estamos vivendo uma época de excepcionalidade, né, com algumas restrições de atendimento e tudo, mas está à disposição. Quem quiser um dia assistir uma sessão de júri, está convidado para assistir, ver como é que funciona. As audiências também são todas públicas, né? E é um prazer. Eu agradeço a cidade que me acolheu muito bem, como eu disse, e é um prazer estar aqui trabalhando e exercendo as funções que a gente acredita que é vocacionado e que nasceu para isso. E exercemos com muito carinho, muito prazer. E estamos abertos a críticas, né, a sugestões também, o que a gente puder fazer para melhorar. Muito bem. E assim nós concluímos esse bate-papo. Agradecemos mais uma vez ao doutor Sérgio a disponibilidade de vir aqui nos visitar em nossas instalações provisórias. Breve estaremos em nossa sede, mais moderna, mais ampla. Agradecemos aos amigos em casa que nos acompanham e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.